18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos até as 7 da noite com mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime, Leão e você. Não é isso, Karime? Exatamente, Carlão. Boa noite, tudo bem? Muito Tudo boa noite certo. pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. É claro, hein? Nós estamos sempre contando com a sua participação através do nosso WhatsApp. Participe, anote aí, 994887592, valendo o seu palpite, Karime. Boa, sua opinião. A gente também quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Vamos começar às 18 horas de hoje com os destaques do dia. Policiais militares da Força Tática são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas. Prefeitura de Manaus quer ajuda financeira do governo do Amazonas e do governo federal para retirar flutuantes do rio Tarumançu. Estiagem 2024, segundo o governo do Amazonas, 245 unidades devem ficar isoladas por causa da seca. Faturamento do polo industrial registra aumento de 10,4% em comparação com o ano passado. Agora 6:01, hein? Boa noite, vamos juntos até as 7 da noite com esses e outros assuntos, os destaques desta sexta-feira, 21 de junho de 2024. No ar para você, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, temos hoje mais um caso de policiais envolvidos com o crime organizado. 3 policiais militares da Força Tática foram alvo de operação do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, contra o tráfico de drogas, Karime. Carlão, os militares são suspeitos de estarem envolvidos em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, além de abuso de autoridade e lavagem de dinheiros. As investigações são sobre um caso que aconteceu em janeiro deste ano. Olha, Karime, já foram presos o soldado Volney Maia da Silva e o cabo Mário Lima de Souza. São acusados de pegar, usurpar drogas do traficantes. O terceiro suspeito, o cabo André Oliveira Maciel, está sendo ainda procurado. E esse caso, Carlão, acontece uma semana depois que o Ministério Público ter flagrado a Operação Audácia, ter deflagrado a Operação Audácia, que prendeu 8 PMs, também acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. E quem acompanhou esse caso é o repórter André Meirelles. Ele está aqui ao vivo e conversa com a gente, falando as atualizações sobre o assunto. Boa noite, André. Então, a droga foi vendida e o dinheiro foi dividido entre eles. Foi isso, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Você também que nos acompanha pelo YouTube. Olha, nesta sexta-feira, os policiais envolvidos com o tráfico de drogas e crimes de abuso de autoridades, foram presos aí. São identificados como o Volney Maia da Silva, de 34 anos, o Mário Lima de Souza, de 38, e o André Oliveira Maciel, de 38, que até então era considerado foragido, mas ele se apresentou aí, também segue preso já nesse momento. Olha, essa investigação contra os policiais militares começou no dia 10 de janeiro a partir do desvio de drogas apreendidas de traficantes aqui em Manaus. Segundo a Polícia Civil aqui do Amazonas, do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, na época do crime, os policiais, eles eram da Força Tática e eles tinham informações privilegiadas sobre o tráfico de drogas e eles acabavam utilizando essas informações para fazer esse desvio desses entorpecentes, A ação é definida pela polícia como arroxo. Os policiais, eles tiravam as drogas de um traficante e passavam para outros. Eles faziam ali um tipo de operação, uma operação normal da polícia, de um flagrante ali no local, uma denúncia anônima, como se fosse uma denúncia anônima. Olha, que por aqui, pelo beco, por aqui pela rua, estão vendendo drogas. A polícia sempre vai no local, faz a apreensão e apresenta na delegacia, E apresenta ali, faz todos os trâmites, apresenta na delegacia aquela droga que foi apreendida. E, segundo a polícia, eles faziam exatamente essa situação, mas não levavam para a delegacia. O que eles faziam era tirar
de uma boca de fumo, digamos assim, de um local e levar para outro, para vender então para outros traficantes. Eles roubavam os traficantes, eles ficavam com as drogas e roubavam os traficantes, é isso? Isso, né? E uma dessa situação aconteceu na Praça 14, na zona sul de Manaus, onde tiraram a droga dali de um traficante, como se fosse uma operação, e levaram para outro traficante ali no bairro do Coroado, na zona leste de Manaus. Inclusive, hoje, na manhã de hoje, teve uma coletiva de imprensa para explicar toda essa situação. E durante essa coletiva, o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Klinger Paiva, ele disse aí que a corporação ali não compactou, né, óbvio, com essa atitude do trio, e que na corporação é para se manter só os de bem. Vamos conferir. Gostaríamos de ressaltar que isso é uma situação que é uma pequena parte da nossa tropa que foi identificada e logo que tomamos conhecimento que tivemos em conjunto com o Dr. Rodrigo do DENARC, apoiando nas investigações para que a gente consiga retirar das ruas os policiais que estiveram envolvidos nessa ocorrência. Então, ressaltar que a Polícia Militar é composta por homens do bem. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do comandante-geral da Polícia Militar aqui do estado do Amazonas, Coronel Klinger Paiva, né? Também a gente vai conferir agora a fala de quem participou ali dessa coletiva de imprensa, o Coronel Francinei Bó, que é corregedor-geral da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, sobre, então, esse trio de policiais que foram presos. Ele vai falar agora que as medidas cabíveis vão ser tomadas em relação a esses PMs. Vamos acompanhar. Em relação a esse caso, né, realizado os procedimentos da esfera criminal, a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública irá recolher todas as informações, todos os fatos e instaurar o processo administrativo para, ao final, emitir um parecer pela permanência ou não na corporação desses membros da Polícia Militar. É importante também destacar que a Corregedoria, não só a Corregedoria, mas todo o sistema de segurança está à disposição do cidadão que queira realizar qualquer denúncia, né, através do Disque Denúncia 181 ou nos canais de comunicação da Corregedoria ou da Secretaria de Segurança Pública. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do corregedor-geral da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, o Coronel Francinei Bó. Inclusive, ele até ressaltou aí que as denúncias contra o tráfico de drogas pode ser feita aí também através do 181. Olha só, hoje, além dessas prisões, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos também cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências desses policiais militares nas zonas sul e leste aqui de Manaus. O trio vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, abuso de autoridade e organização criminosa ficarão aí à disposição da Justiça. Só lembrando que sexta-feira passada, exatamente há uma semana, sexta-feira passada, teve uma operação aí do Ministério Público do Amazonas. A audácia, né? Foi o que a gente estava falando, né? Isso. Que aí prenderam... Que aí o Ministério Público prendeu 8 policiais militares na sexta-feira passada, também sobre a mesma coisa, suspeita de arroxo e envolvimento com tráfico de drogas. Então, esses 3 policiais presos hoje não é os 8 policiais da semana passada. São 2 casos diferentes, são 2 prisões diferentes. O total agora são 11 policiais em uma semana, e 11 policiais militares presos envolvidos por tráfico de drogas. Agora é importante ressaltar que a gente sabe que esses policiais não representam a polícia, não representam todo o efetivo, que a gente sabe que são homens, mulheres honrados que trabalham diariamente coibindo esse tipo de crime. E é interessante descobrir também que estamos descobrindo, né, que a polícia está investigando e estão prendendo as pessoas envolvidas com esse tipo de crime, tráfico de drogas, dentro da corporação. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. Agora 6h09, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, essa sexta-feira foi mais um dia em que o nível das águas do Rio Negro permaneceu estável.
em 26 metros e 85 centímetros. Já são 6 dias, hein, nessa estabilidade toda aí, sem descer nem subiu. Ficou naquela, Karine. Carlão, não tá fácil não, já tô até com medo para os próximos meses. Hoje, Carlão, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente informou que 13 unidades de conservação estaduais devem ser afetadas com a estiagem deste ano. O total de 245 comunidades devem ser diretamente impactadas, e é grave porque a previsão é que essas comunidades, Carlão, fiquem isoladas. Karine, o governador Wilson Lima, ele anunciou que vai decretar, olha só, estado de emergência já agora, no mês de julho, próximo mês, daqui a 9 dias, por causa da seca nas calhas dos rios Amazonas, Juruá, Purus e também Alto Solimões. É um quadro que já preocupa muito e todos os dados, as previsões que a gente tem falado aqui desde o ano passado indicam sim que esse ano nós vamos ter uma grande seca até maior do que a do ano passado, que já foi considerada a maior da história, o maior dos últimos 121 anos. E que tem mais detalhes a respeito desse assunto é a repórter Nathalie Moraes, que está aqui com a gente, conversa ao vivo com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, no meio dessa emergência climática, como é que está a questão da pavimentação da BR-319, que é a única ligação terrestre aqui de Manaus com o restante do país? O governo do estado já mapeou aí essas comunidades, já está fazendo ações para tentar minimizar os impactos, os prejuízos dessa próxima estiagem. Mas o que a gente quer saber, e a BR-319, Nathalie Moraes? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, com toda essa questão da seca e da estiagem, no ano passado, quando nós enfrentamos aí a seca histórica, veio à tona, né, algo que a gente sabia. Os nossos rios são as nossas estradas e a principal porta de entrada e saída do nosso estado, que é a BR-319, ela precisa ser pavimentada e ela precisa ser pavimentada para ontem. Apesar de todos os trabalhos aí do governo federal, do governo do Amazonas, de todos os órgãos que trabalham aí para a regulamentação e regularização da BR-319, a viabilidade da rodovia não está ok. Né? E aí tudo isso acaba preocupando, já que, como o Carlão disse agora há pouco, né? Dentro dos próximos dias, dentro dos próximos 10 dias, o Amazonas deve entrar em estado de emergência climática por conta de toda essa situação. E o governador Wilson Lima voltou a cobrar o governo federal para a pavimentação da BR-319. Essa não é uma reivindicação, eu acredito, né, Karime? Não apenas do governador, mas é uma geral, né? É um clamor de todos nós, porque no ano passado só a gente sabe o quanto aqui na capital nós já fomos afetados. Imagina aquelas pessoas que moram nos municípios mais afastados. Vamos ouvir aí o que disse o governador Wilson Lima. Ainda há uma intransigência por parte do Brasil e por parte do mundo. O relatório que foi divulgado pelo Ministério da Infraestrutura, e eu destaco o trabalho feito pelo ministro Renan, que já era o que nós sabíamos, que é sim possível se recuperar a BR-319. A BR-319 ela é fundamental para momentos como esse de crise. Nós não temos outra alternativa no momento de seca, né, a não ser de avião, mas eu reputo e julgo a BR-319 como um desenvolvimento social, que é o direito do cidadão de ir e vir, que é o direito que é base. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do governador Wilson Lima cobrando, né, o governo federal sobre a pavimentação da 319, mas aí, Karime e Carlão, né, com a baixa no nível dos rios da nossa região, já na próxima semana uma notícia positiva, né, já que tudo isso já foi autorizado pelos órgãos ambientais, inicia aí a dragagem emergencial, principalmente no Rio Madeira. Por que essa dragagem vai começar no Rio Madeira? Porque, Karime, os prejuízos nas embarcações que operam no transporte de cargas e insumos, eles já existe e a maioria dessas embarcações, elas acabam passando por lá. E com a descida dos rios, muitas embarcações já inclusive já começaram a encalhar, e isso a gente sabe que é muito frequente, né? O nível do rio lá, do Rio Amazonas, começou a baixar lá em Itacoatiara, não é? Também, Karime, né? O rio Amazonas, na região de Itacoatiara, já baixou mais de 7 centímetros nos últimos dias. É um número bastante preocupante.
expressivo e assustador. Além disso, né, o Rio Solimões também vem apresentando níveis abaixo da faixa de normalidade, né? Se a gente fosse considerar aí os níveis mais recentes, o Solimões já entrou em recessão, por exemplo, lá em Tabatinga, com descidas médias de 15 centímetros por dia. A gente está falando de um número muito grande. Muito expressivo. E aí, Karime, toda essa situação acaba afetando o quê? O abastecimento dessas cidades e acaba dificultando, é claro, a locomoção das pessoas entre esses municípios. A gente conversou com o Dodó Carvalho, ele que é presidente do ramo de embarcações, mas ele também já foi presidente do Sindicato das Empresas de Navegação aqui do Amazonas, e ele falou da preocupação diante desse cenário. Vamos conferir. O Madeira é o primeiro rio que está dando sinais que realmente nós vamos ter uma vazante muito acentuada. Nós já tivemos 2 encalhes grandes, inclusive um perda do empurrador, porque ele engatou na pedra e ele veio a pique. Então a gente já teve comboios grandes comboios de soja que já tiveram dificuldade de passar, como a gente chama, em comboio. Isso encarece também a operação. Começamos a ter vazante acentuada em Tabatinga, na divisa na Tríplice Fronteira. Nós já temos algo em torno de 3 metros de vazante, e que essa vazante demora mais ou menos um mês para chegar nessa região do Médio Solimões e até Manaus. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Dodó Carvalho, ele que é empresário do ramo da navegação e ex-presidente do Sindicato das Empresas de Navegação aqui do Amazonas. Karime, né, lembrando que a estimativa do governo federal e do governo do Amazonas é que pelo menos 700 mil pessoas sejam afetadas de maneira direta com a estiagem em 2024. Karime e Carlão, boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, agora 6h16 no ar, 18 horas. 18 horas. Só agora a Prefeitura de Manaus quer ajuda financeira do governo do Amazonas e do governo federal também, para retirar flutuantes do rio Tarumã-Sul na margem esquerda do Rio Negro. Então, Carlão, o pedido foi feito nesta quinta-feira, dia 20, para a Justiça do Amazonas. A Prefeitura disse que bancou lá sozinho os custos na primeira fase, que retirou apenas as embarcações que estavam abandonadas. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com André Meireles. O município relatou que arcou sozinho com os custos na primeira fase, que retirou apenas embarcações abandonadas. Agora, a Prefeitura de Manaus pediu nesta quinta-feira à Justiça do Amazonas ajuda financeira do governo do estado e do governo federal para retirar flutuantes do rio Tarumã-Sul na margem esquerda do Rio Negro. A Prefeitura informou que as próximas etapas serão complexas, pois envolvem barcos ocupados. Em julho de 2023, o juiz Moacir Pereira Batista ordenou que a Prefeitura retirasse todas as embarcações do lago até o fim do ano passado. O magistrado determinou que a retirada ocorresse por fases, iniciando por aquelas utilizadas para lazer, recreação ou locação por temporada, diária ou final de semana. Toda a situação gerou até manifestação por parte dos moradores do local. A presidente da Associação de Moradores da Marina do Davi, Sara Guedes, até chegou a fazer um apelo para o juiz. Porque a gente não está brigando aqui por indenização, a gente está brigando aqui para ficar no nosso habitat natural. Somos ribeirinhos, dependemos diretamente do Tarumã-Sul, e o que a gente quer é que o juiz, o Poder Judiciário, seja flexível, olhe por essas famílias. A gente sabe que o juiz tem que ser uma parte neutra no processo, mas eu tenho certeza que ele não deixou de ser humano, ele não deixou de olhar por essas pessoas, né? Não, é tipo assim, olha a realidade. A remoção das embarcações é um pleito antigo do Ministério Público do Amazonas e se arrasta há 23 anos na Justiça Amazonense, período em que o número de embarcações aumentou de 40 para 1.000, segundo os dados do Ministério Público. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h18. Vamos falar dos bastidores da política local, Carlão? Os bastidores com Cíntia Blinken. Ela mesma. Boa noite, Cíntia. Tudo bem? Então, vamos lá. Estamos a menos de um mês do início das convenções que vão indicar os candidatos a prefeito e vereadores. Como é que estão os bastidores aí nessas vésperas? Conta pra gente. Boa noite.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo Cíntia. mundo que está com a gente na 100.7. Vou te falar que os bastidores estão incertos, viu? Eita. Porque esse é o momento, quando chegar aí, de fato, passado esses menos de um mês, que a gente vai passar a chamá-los de candidatos, não mais pré-candidatos. Só que aí, nesse intervalo, os pré-candidatos a vereadores, eles estão atentos para saber o que vai acontecer, quem que vai se unir com quem, porque tudo isso vai interferir na chance que eles têm de entrar ou não para a Casa Legislativa. Lembra que para eles a situação é muito delicada. Dependendo de quem vem, de quantos votos faz um fulano, outro fulano de dentro da sigla e de dentro da federação, pode ajudar ou atrapalhar. E aí, também eles podem pressionar que o tal do pré-candidato se una ao outro, enfim. E aí a gente tem aquela história do Cidade com Alberto Neto, que a gente ainda não sabe que fim que vai dar. Estamos esperando até que Parintins possa trazer, né, essa resposta pra gente, mas... Enfim, a verdade é que eles vão ter que definir alguma coisa para ontem, né? Porque o tempo está se esgotando. E ainda tem também a questão do Marcelo Ramos, que o Marcelo Ramos está no PT e teve problema para conseguir dentro do PT se destacar, né? Conseguir driblar ali os rivais. Só que ele ainda não conseguiu tirar uma pedra do caminho dele, que é o tal do Heron Bezerra. Lembra que Heron também quer aí a vaga, por enquanto, de pré-candidato. E o Heron, ele tá lutando para conseguir essa vaga, só que a situação dele é difícil demais, porque olha só como não é fácil. Primeiro, ele concorreu em 2022 para o cargo de deputado estadual, só que ele não regularizou a situação dele de eleitor no cadastro eleitoral. E essa já é uma dívida. Depois, em junho do ano passado, o juiz eleitoral Gildo Alves de Carvalho Filho informou que Heron não pagou uma dívida com a Justiça Eleitoral e suspendeu esse processo por 1 ano. Só no dia 24 que vai ser possível recorrer a isso de novo, em junho agora desse ano. Aí, não satisfeito, ainda tem o caso do Ministério Público, que em 2018 pediu a inelegibilidade do Heron. Por quê? Porque quando ele esteve à frente da CEPRO, o TCE rejeitou as contas dele. E ele foi até condenado a pagar 1,5 milhão de multa pelo TCU depois que esse assunto sobe. Pagar de multa aos cofres públicos do Amazonas. E isso ainda não foi feito. Então, Heron quer ser pré-candidato, candidato, mas o obstáculo ali é bem maior do que convencer alguém ou não. Karime, Tá ruim mesmo, né, Carlão, pro lado dele. Ei, Cíntia, parece que tinha pesquisas, né, programadas para serem divulgadas esta semana, mas até agora nada de nada, né? Não saiu nada ainda, né, Cíntia? Não saiu nada. E assim, eram umas 4 pesquisas que estavam, sabe assim, na fila para entrar. E a gente está um tempinho sem pesquisa. Então, realmente, a gente está esperando que elas apareçam, que venha contar alguma coisa. A suspeita que a gente tem de por que não saiu agora, assim, como eu falei, é uma suspeita, né? É que não houve nenhuma grande mudança nos resultados. Talvez isso tenha feito parar aí as pesquisas. Mas outra coisa que pode acontecer é porque das pesquisas que saíram, 5 delas já foram impugnadas na justiça. Então, pode estar tendo algum tipo de medo, né? Vou soltar a pesquisa aqui, daqui a pouco alguém vai lá e fala, olha, não é bem assim e tudo mais. E no fim, a pesquisa é impugnada, enfrenta problema, mas que elas estavam previstas para agora, para essa semana, elas estavam previstas. Vamos ver se semana que vem aparece, se essa timidez de pesquisa muda aí daqui para semana que vem. E eu tô curiosa para ver se realmente é isso, se ninguém cresceu mais, ninguém diminuiu mais, a gente está falando do mesmo número, se Manaus agora está conversando mais sobre o assunto. Eu diria que ainda não, não é hora. Acho que Parintins, por exemplo, é o momento. O assunto é Parintins. O assunto é esse mesmo.
É isso. De repente faz lá. De repente faz a pesquisa lá, né? Porque, quem sabe? Aí o pessoal vai falar, voto no garantido ou voto no caprichoso. Boa, verdade, Carlão. Blink, agora tem uma informação aqui importante. Parece que a cúpula da Polícia Federal aqui no Amazonas vai ter mudança, vai mudar. Cíntia, você sabe de alguma coisa? É verdade. É assim, bastidor, tá? Tá se falando no bastidor muito fortemente que Humberto Ramos deve sair, mas isso não é uma questão com ele, não é nada político, não é nada assim. O que acontece é que está tendo realmente uma reestruturação na cúpula do país inteiro, porque querem aproximar o Brasil da Pan-Amazônica, e por isso ele acabou entrando no pacote de mudança. O nome cotado aí para ser o novo delegado é Domingos Sávio Pison Rodrigues, o novo delegado da Polícia Federal. Isso ainda estamos trabalhando na coisa da suposição, tá? Porque fala-se nos bastidores de forma muito forte, a questão é de dias para que aconteça, por isso eu quis trazer aqui. Mas ainda não aconteceu, ainda não concretizou. Quando concretizar, eu vou contar. Antes de eu ir embora, porque eu sei que vocês estão com saudades de mim, deixa eu contar só mais uma coisinha. Manda. Saulo Viana, deputado federal, ele tem feito, né? Ele é do União Brasil, grupo de Wilson Lima, mas ele tem feito declarações que acabam ficando polêmicas, porque como que ele é do grupo do Wilson Lima e declara apoio a Matheus Assayag, que lá em Parintins, como a gente estava falando dessa cidade, disputa justamente com a Brenda Dianá, que é a aposta de Wilson Lima ali, né? E também ele fala de Davi Almeida, sendo que a gente sabe que o Wilson Lima e União Brasil tem o Cidade por aqui. Aí ele, toda hora perguntou, isso não caracteriza uma infidelidade partidária e tudo mais? E ele respondeu assim, aspa de Saulo: se forem falar de infidelidade partidária, também tem outros deputados no União Brasil que apoiam outros candidatos de outros partidos. E aí ele sai falando sobre o Cidade em cidades do interior, que apoia um fulano, outro fulano, que não é do partido, tal e tal. Então ele devolveu falando assim, olha, eu tô fazendo, mas tem outras pessoas fazendo, e não é qualquer pessoa, é o Cidade. Não estou sozinho nessa. É o candidato, né? Gente, é o pré-candidato. Eu tenho mais uma coisa que acabou de acontecer, daquelas decisões judiciais que vêm do nada. Diga. Então, lembra que a Momandel fez uma... Aliás, não foi o AMON, foi a federação dele, processou ali o Wilker Barreto, que também é pré-candidato a prefeito de Manaus, por conta de vídeos respondendo. Ele já tinha feito isso com Marcelo Ramos, aí depois fez com o Wilker. E deu um resultado lá do juiz eleitoral Glenn Ruth São Paulo e Machado, dizendo, o que o Wilker falou tá tudo bem, não feriu a honra de ninguém, tudo certo, bola pra frente. Só que aí a federação recorreu falando, mas teve impulsionamento, não pode impulsionar. Exatamente como aconteceu no caso do Marcelo Ramos, mas no caso do Marcelo o juiz era outro, era o Tactome. E aí o Glenn Machado mudou de ideia e falou, tem 48 horas para o Wilker retirar esses vídeos, são 6 vídeos, passadas 48 horas, se ele não retirar, multa de R$1.000. Agora a gente tem que ver se o Wilker vai fazer como fez o Marcelo. Retirou o vídeo impulsionado, mas trouxe de volta sem impulsionar. Só para quem não está acompanhando aí esse termo, impulsionar é quando paga para que aquele vídeo da rede social seja entregue para mais pessoas do que naturalmente ele chegaria. É isso, trago mais informação para você semana que vem. Tá ótimo, Blink. Bom fim de semana. Até segunda. Até segunda. Tchau, tchau. Valeu, Cíntia. Agora 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, aqui em Manaus, uma mulher foi presa suspeita de obrigar as filhas adolescentes de 14 e 15 anos a se prostituírem, Karine. Caso horrível, Carlão. E durante os depoimentos para a polícia, essa mãe disse que estava esperando as outras 2 filhas, uma com 7 anos e outra com 8, completarem 12 para também serem exploradas sexualmente. Vamos aos detalhes com Nathalie Moraes. Uma mulher, mãe de 5 filhas, foi presa por explorar sexualmente das adolescentes. 2 delas de 14 e 15 anos.
Mas as investigações mostraram que tudo começou com a filha mais velha, que hoje já tem 21 anos e vive da prostituição em uma área de garimpo. Como explica a delegada Juliana Tuma, ela que é titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Foram submetidas ao depoimento especial e no depoimento especial o relato ficou muito assustador de que essas adolescentes eram exploradas sexualmente, favorecidas à prostituição desde seus 12 anos de idade. E o que mais chamou a atenção é que hoje ela já tem 14 e 15 anos, é que já havia uma irmã mais velha de 21 anos que desde os 12 anos também passou pela mesma situação e hoje continua numa situação de prostituição já em área de garimpo. As investigações revelaram que a mãe submetia os filhos à prostituição desde os 12 anos, com constante ameaça de agressão física quando elas se recusavam. A ação criminosa veio à tona depois de denúncias das vítimas, juntamente com uma tia paterna. Ainda segundo as investigações, ela trocava o dinheiro da prostituição por entorpecentes. Além dos abusos sexuais, o que chama a atenção é que a mãe submetia as menores à prostituição sem o uso de preservativos. E quando resistiam, essas meninas eram agredidas fisicamente. Além disso, a mulher tinha outras 2 filhas de 7 e 8 anos e estaria esperando elas completarem uma idade maior para também serem inseridas na prostituição. Como explica a delegada. Havia sob a responsabilidade dessa genitora 2 crianças do sexo feminino, dentre elas uma de 7 e uma de 8 de idade, propensas novas vítimas dessa genitora, então, que estava sob a autoridade dessa genitora e que já teria clientela prometida a essas 2 crianças que moravam com ela. Então, favorecendo-se, utilizando-se de sua autoridade, essa genitora obrigava essas 2 filhas a fazerem programas sexuais e ficava com o dinheiro e, mais ainda, quando elas resistiam, elas eram agredidas fisicamente, chegaram a ser agredidas um dia inteiro. A mulher responderá por favorecimento à prostituição e exploração sexual de menores. Ela ficará à disposição da Justiça do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 31 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil. E agora, hein? Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para final de semana, né, Karime? Hoje é sexta, então sábado e domingo, previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 62% e 91%. No domingo, tem 26% de chances de chuva. A previsão também é de sol com algumas nuvens e também deve chover durante o dia e a noite. Mínima prevista de 24 graus e máxima não deve passar dos 31 graus. Mix. Olha só, escuta essa, hein? Essa história. Uma família da pesada tem nada mais, nada menos que 60 boletins de ocorrência registrados em nome deles, Karime Leão. Carlão, olha, e a especialidade do grupo criminoso, você sabe qual é? Qual é, gente, será? Furtar produtos de beleza Olha nas aí. farmácias, até né, skincare, mais especificamente. Bom, quem tem mais informações a respeito do assunto é Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Nath, a polícia prendeu Ana Carla Costa Alves e agora segue procurando ao resto da família, a irmã e o primo, é isso? É isso, Karime e Carlão, olha só que inusitado, né? Olha só, os 3 juntos, né? Somando ali, se a gente for lá consultar no site do Tribunal de Justiça do Amazonas, o trio tem mais de 60 boletins de ocorrência registrados no nome. Agora, só a Ana Carla responde a mais de 30 processos de furto. Quais eram os modus operandi? Olha só, a Ana Carla, ela contava sempre com a participação da Luana Costa,
que é irmã dela, e também do primo do Rafael Silva Rocha. Eles procuravam, né, drogarias, sejam elas de pequeno ou grande porte. Inclusive, Karime e Carlão, em um dos furtos praticados em uma drogaria no conjunto Vieira Alves, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus, ela conseguiu furtar nada mais, nada menos que R$5.000 em produtos de skincare. Nossa, boa. Ela estava até precisando dar um upzinho na cara, confesso que eu também tô, o rádio não tem imagem, mas confesso para vocês que eu tô precisando. Que história mas não tô, né? Mas não é para furtar, claro, né? Mas assim, olha, o que chama a atenção nesse caso, Karime, Carlão e ouvintes, é porque assim, a Ana Carla e a Luana, elas eram uma dupla inseparável. E aí como é que são elas... as irmãs, né? As irmãs. E como é que elas faziam esses furtos? Elas iam sempre de vestido, olha só os modus operandi, né? Tipo, ia de vestido e elas colocavam os produtos dentro da roupa. Elas escondiam assim, na moral, não estavam nem aí para as câmeras de segurança. E aí elas já tinham mais de 30, só a Ana Carla já tinha mais de 30 boletins registrados no nome delas e elas agiam sempre de cara limpa. A gente conversou com o delegado Adriano Félix, ele que é titular do 22º DIP, que conduziu e ele presidiu aí essas investigações e falou um pouco mais sobre a prisão dessa mulher. Vamos conferir. Há 3 meses a gente está investigando esse grupo. A Ana Carla, juntamente com a Luana, eles entravam na farmácia, percebiam a distração de funcionários, né, da farmácia e conseguiam subtrair, furtar produtos mais caros, né? Em nenhum desses casos aí, eles acabaram praticando roubo. Rafael Armada rende colaboradores da farmácia, rende clientes que estavam no momento e fugiram, né, no veículo. Esse veículo a gente está à procura. Eles trocaram a placa desse veículo, que está dificultando o trabalho da polícia. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes, né? Ouvimos aí a fala do delegado Adriano Félix, ele que é titular do 22º Distrito Integrado de Polícia. Só que assim, Karime, né? A gente tá falando, a gente deu algumas risadas, mas é um assunto muito sério. Sem dúvida, porque lógico. Assim, são furtos, né? E uma dessas vezes eles chegaram a cometer um assalto à mão armada em uma drogaria no Jorge Teixeira, na Zona Leste, né? Então é uma situação bastante preocupante e segundo as investigações da Polícia Civil, não tinha um interceptor, né? Não tinha uma pessoa da qual compravam esses produtos. Muitas das vezes elas furtavam os cosméticos por ter um valor elevado, elas chegavam aí na boca de fumo e acabavam trocando por entorpecentes. Mas aí agora a Polícia Civil aqui do Amazonas está pedindo a colaboração para tentar colocar esses dois, né? Tanto a irmã quanto o primo atrás das grades. E aí quem tiver qualquer informação sobre essas duas pessoas, saiba, né? Que até desconfie, né? A pessoa tá vendendo muitos produtos de cosméticos muito baratos, tem esse nome, né? Lógico. Que entre em contato aí com o Disque Denúncia do 22º DIP, que é o 981 40 6009, ou também através do 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. A gente reforça sempre que os números da Polícia Civil aqui do Amazonas não tem bina, então a sua identidade vai ser mantida em sigilo e a polícia conta, é claro, com a participação e com a colaboração de todos nós. Karime e Carlão, boa noite pra vocês. Beleza, e sextou pra mim. Tá ótimo, boa, Carlão. Nath, até segunda. Valeu, Nath. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carlão, vamos falar de show, né? Entrevista do dia. Bora. E atropelei a vinheta. Vamos lá, vamos conversar agora com o artista Eduardo do Norte, que se apresenta neste domingo agora no Teatro Amazonas com o espetáculo Canto de Rio. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Então, como é que é a expectativa de se apresentar no Teatro Amazonas? Afinal de contas, a gente sabe que é um palco diferenciado, não é mesmo? Cara, a expectativa é alta porque... Por incrível que pareça, eu sou de Manaus, sou do Amazonas, já tenho 16 anos de carreira e nunca me apresentei no Teatro Amazonas. Vai ser uma primeira apresentação, primeiro show meu. Na verdade, eu fiz algumas participações, mas um show meu com a minha cara, minha assinatura, vai ser a primeira vez. Então a expectativa está no alto. Beleza. E o que o público pode esperar? Qual é o repertório do espetáculo Canto de Rio? Cara, o repertório vai ser justamente contando um pouco da minha trajetória musical nesses 16 anos. Sim. E cantando as músicas do novo repertório desse meu último álbum chamado Canto de Rio. É todo autoral o show? Vai ser assim 90% autoral. Vai ter algumas homenagens à galera daqui do Amazonas. Sim. Vai contar com alguma participação especial? Vamos ter 3 participações, uma seria
será do MacGyver Santos, que é o cantor do Casa de Caba, Isadora Fernanda e minha sobrinha de 10 anos, que vai estrear, a Ana Júlia. Que legal. Nossa, a expectativa da família toda, né, Carlão? É homenagem a algum cantor nacional ou internacional? Não, só local. Na verdade, só local. Vai ter uma homenagem ao nosso querido Zezinho Correia. Sim, grande Zezinho. E aos nossos bois de Garantido e Caprichoso. Ah, maravilha, bacana, maravilha. Então vamos ao serviço, né? O show Canto do Norte é neste domingo, dia 23 de junho, no Teatro Amazonas. A que horas? Vai ser 19 horas. Às 7 da noite. Isso. Faz o convite especial pra gente. Os ingressos estão à venda, né? Os ingressos estão à venda nas Óticas Diniz do Sumaúma, Amazonas Shopping, Manauara Shopping. Sim. E na bilheteria do teatro e no shopingresso.com. Sim. E aí tem uma coisa bem importante da gente falar, que se a galera levar 1 quilo de alimento não perecível, paga meia entrada em qualquer lugar do teatro. Legal. Nossa, maravilha, então muito bom. Domingo agora. Domingo agora. Próximo 7 domingo. 7 da noite depois lá. De amanhã. Lá no Teatro Amazonas, Carlão. Beleza, então. Bora lá. Bora lá, valeu, queridão. Obrigado. Muito obrigada pelas informações, sucesso no show. Sucesso. Valeu. Obrigado. Boa noite. Conversamos com o Eduardo do Norte. Valeu, Edu. 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos para Brasília, Carlão. Vamos lá, vamos falar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Bom te ver, bem-vindo ao vivo. E de novo, para você que nos acompanha no rádio, mais tarde o programa vai estar na íntegra no 18horas.com.br. Daí você assiste a gente, vê a gente, né, Cadu? Sim. Cadu, então, vamos lá. Saíram hoje os números oficiais sobre os empregos com carteira assinada do Brasil. Bom, a boa notícia é que o levantamento revela que o número de empregos aumentou em comparação, né? Aumentou de 2022 para 2023. Parece que a gente alcançou a marca de 100 milhões de pessoas empregadas, Cadu. É um saldo para lá de positivo, não é? Exatamente, é positivo e é também um alívio para a crise, né, Karime? Sim. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karime, hoje o IBGE divulgou dados de uma série do PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua, que analisa aí o volume de pessoas ocupadas. E a pesquisa aponta que no ano passado, 100 milhões e 700 mil pessoas tinham uma ocupação laboral. Esse número aí é considerado recorde. É 1% maior em relação a 2022 e 12% maior em relação a 2012, quando começou essa série histórica. E quando se trata de ocupação formal, a PNAD ela aponta um outro recorde. Em 2023, 37 milhões e 700 mil pessoas com carteira assinada. Isso aí corresponde a 37% da população ocupada que a gente acabou de falar. Então esses números, Karime, por si só, como eu falei, são um alívio para o governo Lula. Isso mostra que a política econômica teve um resultado positivo no ano passado, apesar de toda a espuma, de toda a disputa política entre governo e oposição ao longo do ano passado. Ano passado, viu? É importante que a gente frisar isso. Realmente a parte econômica, ela teve importantes conquistas, a gente lembra, como a aprovação da reforma tributária. Mas apesar dos números, o governo não consegue fugir da crise política. O governo Lula, com apoio muito baixo do Congresso, um apoio de baixa qualidade, inclusive, o governo segue contra a parede, acuado com a aprovação de pautas de costume que são impostas pela oposição, com o apoio de Lira e de Rodrigo Pacheco também, em detrimento das pautas econômicas. Então, esse ano, Karime, a crise não vem só do Congresso, ela vem também do mercado financeiro, que está exigindo uma postura mais firme do governo com relação ao corte de despesas. A gente sabe aí que o governo ele vem com uma narrativa, com uma outra atitude, né, que é aumentar o volume de despesas e também aumentar o volume de arrecadação. A gente tem criticado bastante isso aqui. E quem acompanha o noticiário sabe que no começo da semana, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, ela disse que o presidente Lula se disse surpreso com as renúncias fiscais, né? A gente falou sobre isso na segunda-feira. Como se ele não soubesse, né, que o volume de renúncia fiscal estava passando de 700 bilhões de reais, né? Parecia que ele não estava sabendo, como se ele não fosse presidente da República, né? Não soubesse de nada. Mas
isso aí foi para mostrar que as renúncias fiscais vão para a elite, vão para a indústria, vão para o negócio, enfim, foi uma estratégia para mostrar que a elite está sendo atendida. E com a semana fechando, o governo aí planejando fazer cortes, está anunciando, está sinalizando aí fazer cortes em programas sociais, ou seja, vai cortar dos pobres, BPC, seguro-desemprego, auxílio-doença, enfim. Então o governo quer fazer cortes aí para chegar em até 30 bilhões de reais por ano e tentar compensar aquela desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que foi aprovados pelo Congresso, que houve aquela negociação com o STF, enfim, não tá fácil para ninguém. Karime, Carlão. É cada vez mais absurdo as coisas que a gente escuta, mas vamos lá. Vamos lá. Inclusive, olha só, o presidente Lula e o pré-candidato a prefeito de São Paulo, que é o Guilherme Boulos, foram multados por propaganda antecipada. Cadu, o que houve? O que houve? Carlão, a propaganda antecipada aconteceu naquele dia 1º de maio, naquele evento esvaziado do Dia do Trabalhador lá em São Paulo, no estacionamento de Itaquerão, estádio do Corinthians, né? O presidente Lula claramente pediu votos ao deputado Guilherme Boulos, do PSOL, que é o candidato de Lula a prefeito de São Paulo, que, por sinal, está liderando as últimas pesquisas, né? A ação foi movida pelo Partido Novo e também pelo MDB, que é o partido de Ricardo Nunes, que pediu aí, além de multa, pediu inclusive a cassação do registro de candidatura, que foi negado pela Justiça Eleitoral de São Paulo. Hoje, a Justiça Eleitoral paulista se pronunciou condenando Lula e Boulos pela propaganda eleitoral antecipada, determinando o pagamento de R$20 mil para o presidente Lula e de R$15 mil para Boulos. Ou seja, R$35 mil aí de multa, somando tudo. Pena leve, viu? Isso aí é trocado, diante da baba que eles vão receber do fundo eleitoral. De qualquer forma, saiu caro esse Dia do Trabalhador, hein, Carlão? O evento foi esvaziado e os homens ainda tomaram multa, né? E que isso sirva de lição para todo mundo, né? Além de ficar feio na fita, né, Cadu? Ficou feio. Mostrou ansiedade, desespero, né? Preocupação, desespero, mostrou isso daí. Enfim, Cadu, traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia. Bora de rapidinho, pessoal. A gente começa falando aí do deputado Adail Filho, deputado federal do Republicanos do Amazonas. Ele apresentou um projeto de lei que obriga os governos estaduais, junto com a União, instalarem centros de referência em atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista no interior do estado, nos municípios do interior do país, né? A gente sabe que o Adail Filho foi eleito com a força do interior, Coari região ali, né? Então, esses centros, segundo o projeto dele, vão oferecer uma ampla gama de serviços especializados, com avaliação diagnóstica, terapia ocupacional, apoio psicológico, atividades de educação física, ecoterapia, enfim. O projeto dele é voltado para os municípios do interior, que é importante. Tem muita gente que precisa desse atendimento especializado no interior do estado e que para ter precisa ir para a capital, para ter esse atendimento. E a gente sabe que quem tem famílias que têm transtorno do espectro autista passa por muita dificuldade, principalmente para medicamentos, tratamento, que é uma coisa contínua, é um tratamento contínuo, né? É para a vida inteira, enfim. Então é um projeto importante. Mudando de assunto, mudando o rumo da prosa, ontem a gente falou da deputada federal Silvia Waiap, né? Que teve o mandato cassado ontem pelo TRE do Amapá, porque usou parte do fundo eleitoral para bancar uma harmonização facial. Pois bem, galera, a situação dela complicou mais ainda, viu? Hoje à tarde, o STF formou maioria para trocar 7 deputados federais com base na mudança de entendimento sobre as sobras eleitorais. Então ela, Silvia Waiap, além dos deputados Sonise Barbosa, que é do PL do Amapá também, Gorete, do PDT do Amapá, Augusto Pupil, MDB Amapá, Lázaro Botelho, do PP de Tocantins, Gilvan Máximo, daqui do Distrito Federal, Republicanos, e Lebrão, do União Brasil de Rondônia, vão ser substituídos por outros deputados. As sobras eleitorais, só para a gente explicar, são aqueles votos que sobraram no partido bem votado e acaba puxando outros candidatos menos votados. Então aí o STF fez uma mudança nesse entendimento e isso resultou na perda de mandato dessas 7 pessoas. Ou seja, isso atinge principalmente o estado do Amapá, Rondônia e Distrito Federal.
Aí ficou ruim para todo mundo, né? Caramba. Volto com vocês, Karime e Carlão. Nossa, obrigada, Cadu. Bom fim de semana. Tchau, galera. Sextou, hein? Sextou. Valeu. Tchau. Segunda. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. 18 horas. Agora 6 horas e 48 minutos e a Defensoria Pública do Amazonas recomenda uma série de medidas para garantir o respeito e tratamento humanizado às mulheres vítimas de violência lá em Parintins, Karime. Carlão, sabe o que aconteceu? Foi o seguinte, a Defensoria Pública recebeu várias denúncias que emissoras de rádio lá de Parintins estavam, escuta, noticiando casos de violência doméstica como tom de piada, como piada. Quem explica melhor essa história pra gente é o Giné Araújo. A violência doméstica não tem graça. Com esse alerta, a Defensoria Pública do Amazonas chamou a atenção das emissoras de rádio do município de Parintins. Segundo denúncias feitas à Defensoria, vários casos de violência foram noticiados em tom de piada por algumas emissoras de rádio da terra do Boi-Bumbá. Em sua decisão, a defensora pública Thaisa Torres informou que fazer chacota de situações de violência doméstica deprecia muito mais as mulheres vitimizadas. Violência doméstica não tem graça, não é piada, então tem que existir a responsabilidade de quem divulga essa situação, porque a violência doméstica ela é algo que precisa toda a sociedade cuidar, né? A gente precisa saber que essa comunicação precisa ser feita de forma responsável. Para a representante da União Brasileira de Mulheres no Amazonas, Eriana Azevedo, quando um veículo de comunicação de massa que opera com a concessão pública faz piada sobre a violência contra a mulher, ele viola a responsabilidade social. Já que os veículos de comunicação têm a responsabilidade de promover valores éticos e de respeitar os direitos humanos. E impacta negativamente na sociedade, né, desincentivando vítimas a fazer denúncias, porque a vítima ela acaba sendo exposta e revitimizada, né, virando motivos de piada. E isso a gente já sabe que o que vai para denúncia, os casos que chegam à delegacia e que entram dentro das estatísticas, eles já são a minoria, né? Então você tendo casos expostos de forma jocosa, né, de forma a desrespeitar a vítima, é algo que acaba desincentivando e prestando um desserviço. A recomendação às emissoras de rádio entra como medida extrajudicial para garantir o respeito e tratamento humanizado às mulheres e evitar ações judiciais contra as emissoras, segundo a defensora pública Thaisa Torres. Antes mesmo da gente entrar com ação, com um dano coletivo, a gente, por essa troca que a gente tem, né, com os meios de comunicação, sabendo a importância dos meios de comunicação, a gente envia uma recomendação informando a situação como está, para que haja uma adequação, para que haja uma reflexão de como essa notícia está sendo passada para o público. Então, a gente, o objetivo é esse, é a gente orientar, é a gente recomendar. A Defensoria Pública não informou quais os programas e quais rádios foram notificadas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6h51, você no melhor Mix do Brasil. Economia. Agora conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou o dia em queda de 0,39%, comercializado a R$ 5,44. O euro fechou em queda de 0,51% e segue cotado aos R$ 5,81. O Bitcoin fechou desvalorizado em 1,65%, comercializado a R$ 350.713. O Ibovespa fechou em alta de 0,74% aos 121.341 pontos. E a produção industrial do Amazonas aumentou 4,2% no mês de abril em comparação com março. Vamos acompanhar mais detalhes com André Meirelles. Novos dados da pesquisa mensal da indústria divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que em abril deste ano, a produção industrial do Amazonas cresceu 4,2% em relação a março. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 10%. No acúmulo do ano, o Amazonas fechou abril com 5,7% de alta e no acúmulo dos últimos 12 meses, o avanço foi de apenas 0,5%.
4,6%. Luan Rezende, chefe de disseminação do IBGE no Amazonas, explica que o aumento da produção industrial do estado neste mês de abril ficou acima da média nacional. Em abril, após a brusca retração de março, a produção industrial do Amazonas voltou a apresentar resultado positivo, ficando inclusive acima da média nacional, que teve leve decréscimo no período. Na comparação com o mesmo mês de 2023, a produção de abril teve um aumento diametralmente oposto ao resultado negativo de março, registrando um aumento de 10%. Os índices positivos de abril deste ano também colocaram o Amazonas na 4ª posição do ranking nacional, atrás apenas do Paraná, que registrou 12,8% de crescimento, de Pernambuco com 12,2% e Mato Grosso com 4,4%. Ainda segundo Luan Rezende, mesmo tendo 6 das 11 atividades do polo industrial de Manaus bem avaliadas, o cenário é de incerteza para as próximas avaliações. Apesar dos resultados positivos de abril e de o Amazonas ter ficado acima da média da indústria nacional em 3 dos 4 índices da pesquisa, a média móvel apresentou resultado negativo, gerando um cenário de incertezas para os próximos meses. Tanto a produção de equipamentos de ar-condicionados de janela e transportáveis, quanto a fabricação de máquinas de pagamento, sendo caixas registradoras e máquinas de cartão, tiveram um bom desempenho, impulsionando o aumento da produção industrial do Amazonas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e foi divulgado hoje o balanço do Polo Industrial de Manaus, tá, gente? Ó, o período de janeiro a abril deste ano, o Polo Industrial de Manaus faturou um montante de 63,86 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 10,46% em relação ao mesmo período do ano passado. Em dólar, o resultado de faturamento no primeiro quadrimestre atingiu 12,7 bilhões de dólares, indicando um aumento também, mas aí de 12,01% em comparação também com o mesmo período de 2023. Bom, os fatores contribuíram, podem ser os números, refletem aquilo que já era previsto no início do ano, quando se falava de tendência de redução da taxa básica de juros por parte do Comitê de Política Monetária, além da estabilização nos níveis do rio, nesse período, nos níveis dos rios aqui do estado do Amazonas nesse período. São fatores aí que contribuíram para esse resultado. Legal, agora são 6 horas e 56 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Agora com o giro esportivo, Cid Soares. O que você traz aí para nós nesse final de semana, nessa sexta-feira, sobre o esporte? Cid Soares, boa noite. Boa noite, Carlão. A gente vai falar hoje aqui sobre a galera que está na zona de rebaixamento. É o caso do Vasco da Gama. Sim. Que o Grêmio e Fluminense, que formam a zona de rebaixamento do brasileiro, reúne 4 campeões e 17 títulos brasileiros, além dos 6 Libertadores. A probabilidade de rebaixamento, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, é de 61,4% para o Fluminense, encabeçando mesmo a lista. 54% para o Corinthians, 51,3% para o Vasco da Gama e 42,5% para o Grêmio. E ainda falando do Corinthians, né, o Cássio, ex-goleiro do Corinthians, já está há um mês na Toca da Raposa em Minas Gerais e, claro, ele não vê a hora de estrear. Tudo indica que a espera acaba no dia 10 de julho. O Cássio tem acompanhado atentamente as partidas do novo time, tem se integrado à torcida e disse que está muito feliz. O goleiro tem uma filha, Maria Luísa, e ela tem transtorno do espectro autista. E a rede de apoio que eles encontraram lá em Belo Horizonte foi para eles uma grata surpresa, deixou a família do Cássio extremamente confortável. Então esse aí é o ponto mais positivo que tem da saída, né, do Cássio lá para Minas. O outro ex-goleiro do Corinthians, César, que atuou no Timão nos anos 80, morreu ontem à noite, aos 69 anos, vítima de uma infecção generalizada. O César estava internado desde o dia 8 de junho, devido a uma parada cardíaca. Inicialmente ele foi a uma UPA e, como o caso foi visto como grave, ele foi imediatamente transferido para o HGE em Alagoas.
César de 58 anos, os 58 jogos pelo Corinthians, 56 oficiais, e atuou ao lado de Sócrates, Zenon, Casagrande, Vladimir, Biro, que você deve lembrar bem, né, Carlão? Zé Maria, Paulo César, a galera toda aí. O então goleiro foi comandado por Oswaldo Brandão. O ex-jogador enfrentava dificuldades após as enchentes lá em Alagoas. E olha, o Amazonas anunciou que emprestou 3 jogadores ao Tigres, né, da Macedônia no Norte. O volante Jorge Pitbull e os atacantes Léo Guerra e Vitão irão disputar pelo clube europeu a Liga Conferência e as competições nacionais. Os jogadores se juntam ao meia Robertinho, jogador que conquistou o acesso à Série C pelo Aurinegro e segue no time macedônio por mais um ano. É a primeira vez que esses jogadores de futebol estão indo aí para um jogo internacional, para jogar internacionalmente. A ideia do presidente do clube, Wesley Couto, é fazer que os atletas voltem nessa experiência mais competitivos para a próxima temporada. Então, lembrando que hoje tem Peru e Chile pela Copa América da noite. E amanhã, Campeonato Brasileiro, tem Criciúma versus Botafogo. O Grêmio vai pegar o Internacional. Cuiabá pega o Atlético Goianiense. E o Vasco encara o São Paulo. É o que nós temos para hoje. Um bom fim de semana para todos e até segunda. Beleza, Cidão. Cid. Bom fim de semana. Até segunda. Gente, beijo grande. Beijo. Até segunda. Cid Soares. 18 horas. Agora 6h59 em Manaus e seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Na véspera do começo oficial da seca dos rios na Amazônia, já apresentam níveis bem abaixo das registradas nas mesmas datas do ano passado, quando houve recorde na vazante. Os sinais são preocupantes, com o temor de que nos próximos meses as complicações sejam iguais ou até mesmo piores que as observadas no ano passado. Muita gente em Manaus e nas comunidades ribeirinhas dependem dos rios. Os rios são usados para a circulação de pessoas e mercadorias na maior parte da Amazônia. Há um cenário crítico que se avizinha e é preciso, sim, considerar o isolamento das comunidades. É preciso considerar também o abastecimento do polo industrial de Manaus e a saída das mercadorias produzidas. E, junto com essas questões urgentes, dar início ou ampliar as ações que possam minimizar os efeitos do aquecimento global, com efeitos muito ruins para a região. Sem esquecer de que no ano passado Manaus viveu momentos terríveis, tomada pela fumaça das queimadas. E ninguém quer que tudo isso ocorra novamente. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite, até segunda agora. Até segunda, um beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.